o cisma do Ocidente, né? Aliás, dois grandes cismas. O cisma do Oriente, né? E dividiu a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa. Esse foi um doloroso cisma. E o segundo cisma, que também foi trágico, foi o cisma do Ocidente, quando existiram três papas na história da Igreja. Um morando em Pisa, um morando em Roma e outro morando na França, em Avignon. Imaginem vocês, numa só época, a igreja estava dividida em três grupos e cada grupo tinha um papa. Isso aconteceu no passado. Mas essa profecia aqui da beata Ana Catarina, ela está dizendo, isso causará o maior cisma. Isso é perigoso, minha gente. Sabe por quê? No maior cisma, que vai acontecer no futuro, segundo as profecias, o povo vai ficar confuso e não vai saber qual o caminho a ser trilhado. Porque muita gente vai dizer assim: olha, não perca a comunhão, não, viu? Mas comunhão com quem? Comunhão com quê? Com a verdade ou com a mentira? Com a igreja verdadeira ou com a igreja falsa? Com a doutrina ou com a apostasia? Vamos para frente. Vamos para frente, não é? Outra coisa também importante que nós podemos aqui frisar, não é? Quais são as características dessa falsa igreja? E aqui eu vou ter que falar de coisas bem claras. Primeira coisa, o antropocentrismo. O centro da religião é o homem e não o Senhor. Então, tudo que é feito na igreja é feito para o homem e não para Deus. Hoje o povo tem uma compreensão errada disso tudo. O povo pensa que as coisas que a igreja faz é pura e simplesmente para o homem. E não é. O primeiro objetivo da igreja é cultuar a Deus, é glorificar a Deus, é render glória. O que é que Jesus diz? O Pai procura adoradores. Adoradores em espírito e em verdade. Olha, preste atenção. Jesus não disse, olha, o Pai procura pessoas que façam projetos pastorais. Não. O Pai procura adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Então, a primeira missão da igreja é adorar a Deus, é glorificar a Deus. Padre, a missa é para quê? É para alegrar o povo? Não, a missa é para glorificar a Deus. A missa é um culto de louvor a Deus. Por isso, quando você for à missa, não fique procurando, não porque o padre A, o padre B, porque o ministério de música A, o ministério B, porque não. Onde o homem se torna o centro, Deus perde o espaço. A igreja existe para cultuar a Deus. A missa é um ato de louvor a Deus. Se o homem, se o padre, se o ministério do canto, se a pastoral litúrgica, se tudo isso se tornou centro, deixou de cultuar a Cristo. Deixou de louvar o Senhor. A igreja entra numa crise, como Nossa Senhora falou em La Salette. Então, o centro da igreja é Deus, não é o homem. O homem entra na igreja para se salvar, para pedir perdão e não para se sentir bem. Por que é que eu estou na igreja católica? Existem milhares de religiões que me favoreçam e que favorecem o homem, que buscam o bem-estar do homem, que buscam o prazer do homem. Eu estou na igreja católica para salvar minha alma, para adorar a Deus, para pedir a Deus perdão dos meus muitos pecados e salvar a minha alma. Simplesmente para isso. Ah, eu vou na igreja para me sentir bem. Está no lugar errado. Está no lugar errado. O centro da religião católica é Deus. Estou indo para lá louvar a Deus. Não estou indo para lá para cultuar a mim mesmo, para buscar o meu bem-estar. Cuidado. Outra coisa, a imanência no mundo é o segundo ponto da falsa igreja. O reino de Deus não se encontra na vida futura.
A salvação significa a libertação do pecado social. Imagine, imagine. O que é pecado, padre? Pecado é o que você ofende, o que você faz e ofende a Deus. Não, isso não é pecado. Pecado é aquilo que fere, né, o social. Pecado é a injustiça somente, pecado é a pobreza, pecado. Essas ideias estão reinando na igreja hoje. Então, o que é a salvação que Jesus veio oferecer? Não é a salvação da alma, o perdão dos pecados, não. O reino de Deus é aqui na terra. Quando todos os pobres se tornarem ricos, quando não existir mais doentes na fila do hospital, o reino de Deus chegou. Aí teve um bispo que disse assim: ah, então o reino de Deus já chegou na Suíça. Porque na Suíça é muito difícil de ver um pobre na rua. Então o reino de Deus chegou lá. Lembre-se daquilo que Jesus disse a Pilatos, quando Pilatos perguntou: tu és rei? O problema do povo católico é porque o povo católico não lê a Bíblia. Por onde eu passo, eu digo ao povo: gente, toda missão que eu faço, toda novena que eu prego, né? Eu digo: gente, comprem a Bíblia e o catecismo e leiam. O povo não lê a Bíblia, o povo não lê o catecismo, vive na ignorância e é levado pelos lobos. E quando os sacerdotes querem pregar a verdade, diz que o padre é doido, diz que o padre é maluco, diz que o padre está fora da igreja, que está fora da comunhão. Cuidado. Tenha conhecimento das coisas. Isso é muito sério, minha gente. Isso é muito sério. Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Atenção, atenção. O meu reino não é desse mundo. Ah, padre, mas no Pai Nosso a gente reza: venha a nós o vosso reino. Esse venha a nós o vosso reino não se trata de somente de imanência, não. É transcendência também. A plenitude do reino de Deus vai acontecer com a segunda vinda de Cristo, com a parousia. Não é através do poder político, não. Tem muita gente aí achando que o reino de Deus se constrói através da política. Isso é mentira. Isso é uma falsa doutrina, isso é uma falsa igreja. Não é. Se você está pensando que o reino de Deus vai acontecer por meio da política, você está numa barca furada. Isso sim. Né? Então, a imanência, a salvação, essa coisa de confissão, de falar de inferno, de purgatório, não, isso ficou no passado. O inferno é aqui. Quando acontece a injustiça social, então é um inferno. Então, para que aconteça o reino de Deus, temos que vencer as injustiças, temos que proclamar a libertação do pobre, do oprimido. Essa doutrina não é a doutrina de Cristo. Está entendendo, minha gente? Pois bem, outra coisa. A nova eclesiologia. Eclesiologia é o estudo sobre a igreja. Diz assim: a igreja é parte do mundo. Não existe para si, mas para servir o mundo. Por isso ela deve dissolver todas as suas instituições próprias. Na liturgia, qualquer batizado pode fazer o papel de padre. Olha aí. Olha aí que coisa interessante. Uma nova eclesiologia. Não, aquele modelo de igreja já passou. Agora temos que construir um novo modelo de igreja. Que novo modelo é esse? Que novo modelo é esse? Esse modelo se sustenta em quê? Existe uma hermenêutica da continuidade? Existe uma ligação com o que foi dito no passado? Olha que Nossa Senhora está falando em Anguera. Depois eu vou falar de Anguera, viu? Que é uma aparição ainda que não foi reconhecida, mas, como eu digo sempre, não precisa acreditar, porque a aparição não é dogma de fé, mas pelo menos tenha conhecimento. Pelo menos tenha conhecimento.
Então Nossa Senhora fala, não se esqueçam as lições do passado. Por que Nossa Senhora está dizendo, agora, que nós não podemos esquecer as lições do passado? Nossa Senhora é mãe, ela vê o futuro. E ela sabe que no futuro surgirão novas lições, novos ensinamentos. Então ela está dizendo, não se esqueçam as lições do passado. Aquilo que foi dito lá atrás. Isso significa hermenêutica da continuidade, ou seja, a igreja continua falando o que ela sempre falou. Não tem vou usar um termo aqui bem popular, não tem que aguar, né? Não tem que aguar a doutrina. Não tem que relativizar. Não, porque vamos, né, frear um pouquinho, vamos mudar isso aqui, mudar aquilo outro, para ver se o povo vem. Se as pessoas não vierem pela verdade, é melhor que não venham mesmo. Ontem, na missa, aqui na minha paróquia, eu disse, no final da missa, já falei isso várias vezes, e vou falar, né, enquanto Deus permitir. Quem está na Igreja Católica procurando outra coisa que não a santificação, está no lugar errado. Pronto. Guarde essa frase no coração, não é? Quem está na Igreja Católica procurando outra coisa que não ser santo, está no lugar errado. Vaza. Suma. Desapareça. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quando a pessoa está na igreja com outro objetivo que não seja o de se santificar, ela atrapalha quem quer se tornar santo. Quando a pessoa está na igreja, seja ela leigo ou clérigo, ou consagrado, consagrada, quando está na igreja querendo outra coisa que não seja a santificação, atrapalha. Por exemplo, numa comunidade religiosa, se entra lá um vocacionado com outros pensamentos que não adorar o Senhor, ele bota a comunidade a perder. Ele transforma a comunidade num açuque-sal do inferno. Uma congregação religiosa, quando uma vocação entra numa congregação com outras ideias que não sejam as ideias de Cristo, bota a congregação a perder. Um padre numa paróquia que não prega a verdade do Evangelho e a verdadeira doutrina, ele bota a paróquia a perder. Isso vale para grupo de oração, isso vale para pastoral, isso vale para movimento, isso vale para qualquer coisa. Se você está na igreja e não está interessado em amar a Deus, se tornar santo, então você está no lugar errado, irmão. Por favor, dá licença. Dá licença. Ah, Paulo, o senhor está falando isso, o senhor já é santo? Não sou. Não cheguei ainda, né? Santa Teresa fala das moradas, né? A sétima morada. Eu não cheguei ainda nem na segunda. Olhe lá se eu estiver na primeira. Eu reconheço aqui publicamente. Ainda não sou santo. Vai ter muito chão pela frente se eu quiser me tornar um. Mas pelo menos eu quero. Eu acredito que você que está me escutando também quer. Então, se você está na Igreja Católica e não quer buscar a santidade, por favor, dá licença, porque você está atrapalhando quem quer ser. Tem um ditado aqui no Nordeste, acredito que no Brasil, o Brasil todo conhece esse ditado. Uma ovelha ruim bota o rebanho a perder. Isso vale para a igreja. Uma ovelha ruim dentro da igreja bota tudo a perder. É por isso que Jesus fala do joio e do trigo. E é por isso que eu estou falando da falsa igreja e da verdadeira igreja. Quem está chegando agora, quando eu terminar, volta lá no início, né? Volta lá no começo, para poder entender, né, o contexto da coisa, para não pegar pela metade. Pronto, eu falei de La Salete, falei do Papa Paulo VI, falei do Padre Gobi, falei da Beata Ana Catarina Emérite e vou falar agora também das profecias de Nossa Senhora de Anguera, que é uma aparição que está acontecendo aqui na Bahia. Digo para vocês que eu, particularmente, eu acredito que seja uma aparição real. E vou ser mais sério ainda. Eu digo para vocês, se sair amanhã a notícia, atenção,
eu estou aqui agora,